Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Tamo Junto. E hoje nós estamos no segundo episódio da série Como Pregar o Evangelho. Então, no primeiro episódio, só para a gente resumir, eu compartilhei o primeiro passo para nós começarmos a pregar o Evangelho, que é ser cheio, estar cheios do Espírito Santo e depender dele, ser conduzido por ele. E hoje eu quero compartilhar mais alguns pontos com você, e a gente está fazendo essa série baseado em Atos capítulo 2, na pregação do apóstolo Pedro, logo ali no evento de Pentecostes, quando a promessa que Jesus deixou se cumpriu e o Espírito Santo veio sobre os discípulos, e ali causou todo aquele alvoroço. E ali havia judeus de várias nações, de várias partes do mundo, que falavam diferentes línguas. E por conta daquilo que o Espírito Santo estava fazendo ali naquele momento, eles conseguiam ouvir os discípulos pregando na língua deles, cada um em uma língua diferente. E ali, naquele momento de alvoroço, Pedro se levanta no meio da multidão e ele começa a pregar o Evangelho, a falar o que está acontecendo, a falar a mensagem de Cristo para aquela multidão. Lá no versículo 22, a gente vai ver a pregação, é o começo da pregação de Pedro, e ele fala assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Então a gente pode ver aqui que logo no início, bem no começo, Pedro já traz o ponto principal, o foco central da mensagem dele. E o foco da mensagem de Pedro era Jesus, era o Cristo. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Pregar o Evangelho é pregar Jesus. Então esse precisa ser o foco da nossa mensagem. Onde quer que a gente pregue, seja qual for a situação, a circunstância, seja para uma pessoa, para uma igreja, para uma multidão, o foco da nossa mensagem precisa ser Jesus, porque Jesus é a razão do Evangelho, né? Sem Cristo não há Evangelho. E se Cristo é o foco da nossa mensagem, nós precisamos também falar do seu sacrifício na cruz. E esse é o segundo ponto que eu quero falar com vocês. E no versículo 23, ainda falando de Jesus, Pedro diz assim: Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Olha só que verdade pesada, forte, dura que Pedro traz, mas ele traz a realidade de que Cristo foi crucificado, e isso precisa fazer parte da nossa mensagem. Quando nós vamos pregar o Evangelho para alguém, nós precisamos expor para aquela pessoa, mostrar para aquela pessoa que Cristo morreu na cruz pelo pecado daquela pessoa, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos alcançar o perdão, receber o perdão. Eu quero ler com você aqui 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 21 ao 24, para trazer um pouco do contexto do que aqueles apóstolos viviam naquela época. E diz assim: Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então aqui quem está escrevendo é Paulo, mas a gente sabe que Paulo e Pedro viveram ali praticamente na mesma época. Então esse era mais ou menos o contexto da sociedade em que eles estavam vivendo ali. E uns buscavam sabedoria, outros buscavam sinais, mas ali o que os apóstolos, o que Paulo, Pedro estavam tentando pregar, a mensagem deles era Jesus e o sacrifício que ele fez ali na cruz. Por mais que possa parecer loucura para o mundo, como era loucura naquela época, continua sendo loucura para o nosso tempo, mas essa precisa ser a mensagem que nós vamos pregar, é o sacrifício de Jesus na cruz. E Pedro traz ali uma verdade difícil para aquele povo, porque ele fala assim: foi por causa de vocês que Cristo foi crucificado. Quando nós vamos pregar o Evangelho, nós não podemos esconder a verdade e nem podemos tentar enfeitar a nossa mensagem para que ela pareça menos, doída ou que ofenda menos as pessoas. E lá em João
o capítulo 8, versículo 31 e 32, fala assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O próprio Jesus disse isso e o Evangelho é a verdade. Então nós não podemos esconder das pessoas que nós somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador, precisamos ser redimidos, ser perdoados. Não adianta a gente querer vir com discursos motivacionais, mensagens de autoajuda, porque o que realmente tem poder para salvar, o que tem poder para transformar as nossas vidas é o Evangelho de Jesus Cristo. É aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E o terceiro ponto que eu quero deixar hoje para você é que se nós falamos do sacrifício de Jesus na cruz, nós também não podemos deixar de falar da sua ressurreição, porque Cristo não ficou morto na cruz. Nós sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então nós também precisamos ressaltar isso, porque isso é uma ótima notícia, isso é motivo de alegria para nós, é motivo de esperança. Jesus venceu a morte. E Pedro fez isso na sua pregação também. Lá no versículo 24, ele continua dizendo: Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, essa é a mensagem de esperança que nós carregamos e que nós precisamos levar ao mundo. E esses são os 3 pontos que eu quero deixar para você hoje, que entendeu que foi chamado para pregar o Evangelho como discípulo de Jesus. Lembre-se, ele é o foco da nossa mensagem, Cristo é o foco. Então, nós precisamos falar do sacrifício dele na cruz, o que ele morreu para perdoar os nossos pecados, e também ressaltar a sua ressurreição. A morte não o deteu, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, e isso nos dá esperança. Se você curtiu esse episódio, não esquece de compartilhar com alguém e assinar aqui o nosso podcast. Até o próximo, tamo junto!